Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 24 de janeiro de 2023, celebramos São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas, irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos, hoje Jesus diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No Evangelho, amados irmãos, segundo Lucas, o mesmo assunto aparece assim. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas Jesus replicou: Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Em ambos os casos, amados irmãos e irmãs, o ouvir e colocar em prática, tem o mesmo sentido. Ou seja, quem ouve e coloca em prática é bem-aventurado. Lembrando que Nossa Senhora, amados irmãos, ela foi a primeira a ouvir. Por isso Jesus diz: antes bem-aventurado é aquele que escuta e coloca em prática. Então Maria, ela não é só bem-aventurada ou bendita porque carregou Jesus no ventre ou porque amamentou, mas porque ela foi a primeira a ouvir a palavra e colocar em prática. E assim, amados irmãos, Maria é bendita, não somente porque gerou o Filho de Deus, mas principalmente porque ela ouviu e colocou em prática a vontade do Pai. Anunciada por quê, amados irmãos? Pelo anjo Gabriel, quando ela disse, respondendo ao anjo: Faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim, amados irmãos e irmãs, que também todos nós, a exemplo de Maria, possamos também ser ouvintes, e não só meros ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E assim nos tornemos herdeiros de Cristo. Lembrando, São Paulo que nos diz isso, e aquilo que nós repetimos também na Santa Missa. Vejam, somos herdeiros de Cristo, e tudo que é de Cristo é nosso. O Pai é Pai nosso, a Mãe é nossa Mãe, os irmãos são nossos irmãos. E não só isso, amados irmãos, vejam, a graça de Cristo é para nós, o perdão que Ele conquistou é para nós, Tudo que Deus tem, é como o próprio Jesus, como o próprio Jesus diz, que tudo que é do Pai também é dele. Então, se nós somos herdeiros, também passamos a ter o direito a tudo. Mas lembrem, primeiro temos que ouvir e pela fé também colocar em prática, porque se, como diz Jesus, aquele que escuta minhas palavras e não coloca em prática é uma pessoa sem juízo. Então que desça sobre vós, amados irmãos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.